Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Ainda estamos no processo de alteração progressiva, né? Vai melhorar. Agora já me falaram que as caixas já não conseguem mais. Aperto, por isso que a igreja é sempre mendiga, né? A igreja é sempre mendiga. Oportunidade, para dar oportunidade para vocês. Ela sempre está precisando de alguma coisa, sempre. Nunca você vai pegar a igreja abastada, assim, né? Assim, essa passagem de Isaías, ela é muito forte na minha vida. Eu acho que tem que ser da de vocês também. Ela dá uma... Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Aquilo que Deus tem para a sua vida, que você disse o seu sim em algum momento, você disse: eu agora quero fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem de promessa para você vai se cumprir, desde que você continue com o seu livre-arbítrio, querendo que a vontade de Deus seja feita, independente do que aconteça no meio do caminho. O que acontece muitas vezes existem promessas para a sua vida, mas sempre pensando no céu, e no meio do caminho pode acontecer muitas adversidades. Por exemplo, seu marido piorar, sua esposa, seu filho ficar que usava droga. Ixi, agora cortou tudo. Vai lá, avisa lá, Daniel, cortou total. Som. Cortou tudo. Desligou aí? Não mexe? Som. Som. Espero que esteja saído na... 1, 2. Pessoal da transmissão, se estiver ouvindo aí, dá um ok. Tá ouvindo, Eugênio? Um, dois. Hã? Tá?
Paciência do Geraldo agora. Bem, é o capeta no meio da homilia, né? Certeza. Bem, então a palavra que Deus solta não volta atrás. A palavra não volta sem que tenha feito o seu efeito, né? A palavra não volta atrás. Nós devemos então caminhar com a fé, caminhar com a certeza de que Deus vai fazer, vai cumprir aquilo que Ele tem, independente do que aconteça no meio do caminho. Nós não perdemos as esperanças. Ah, mas a minha família piorou, meu filho, meu marido. Continua com a fidelidade, né? No Evangelho, nós temos aí a oração do Pai Nosso. Ainda está meio abafado, estava melhor antes. No Evangelho nós temos a oração do Pai Nosso. Jesus diz que não devemos usar palavras vãs, multiplicar as palavras. Bem, vocês sabem que os judeus, eles queriam convencer Deus insistindo. Então não é questão do terço, do rosário, como nos acusam, que nós estamos contra a Bíblia, porque na Bíblia fala que não pode ter repetições. Não é essa repetição. O rosário, as repetições da Ave Maria são para meditar a vida de Cristo. Então, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Então você vai rezar as Ave Marias como meditação. Não é insistência, não é usar palavras vãs para convencer Deus de algo. Não é isso. Na verdade, o rosário é uma oração de meditação. Então não tem nada a ver com essa recriminação que Jesus faz a palavras de repetição. Porque os judeus tinham isso, né? Depois, nós temos a oração que Jesus nos ensina. São 3 petições para o Pai. Pai nosso que sai do céu, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E 4 humanos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 4 e mais 3 são 7. 7, que é a perfeição, que é o símbolo da perfeição. 7 petições. Bem, Pai nosso que está santificado seja o nome de Deus impera uma intimidade com Ele. E o nome de Deus é sagrado. Quem conhece o nome na antiguidade sabe quem é. Por exemplo, Javé, Deus, eu sou aquele que é. Miguel, Deus que luta. Israel, também Deus que luta. Miguel, Deus que vence, né? Gabriel, Deus que anuncia. E assim tantos outros. Cada nome diz algo. Aliás, Miguel é quem como Deus. Quem como Deus. Israel, que é Deus que luta. Cada nome mostra uma intimidade, uma sacralidade. Então o nome de Deus, além de ser sagrado, não pode ter blasfêmia. Quando o segundo mandamento de não usar o nome de Deus em vão, não é quando você fala assim, Deus me livre. Nossa, Deus. Não, isso não é ferir o segundo mandamento. Tem gente que confessa isso. Ferir o segundo mandamento é um juramento em falso, é uma blasfêmia, ou você não buscar ter uma intimidade com Deus. O nome de Deus impera que você tenha intimidade. Se você não busca intimidade com Deus, fere o segundo mandamento. Entendeu? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o reino de Deus, aquele que veio estabelecer a plenitude. No céu nós vamos ter uma plenitude de vida. Plenitude de vida. Aqui nós vamos ter gotas dessa plenitude. Certo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sempre a vontade de Deus é a que vai ser feita. Mas Deus quis, isso é importante, Deus quis, antes da criação do mundo, criar o mundo contando com as nossas orações para mudar o percurso da história. Repito,
Sempre é feita a vontade de Deus? Sim. Mas Deus quis que o mundo tivesse nós para rezar. E a nossa oração muda o curso da história. Então já é vontade de Deus que a nossa oração mude. Por isso que essa história, não, mas Deus não muda, não adianta rezar. Não, Ele já fez o mundo contando com as nossas orações para mudar a história. Isso é importante. Eu já ouvi muita gente mais protestante. A salvação é individual, não adianta rezar. Cada um tem a sua. Não é bem assim. Deus muda o percurso da história. Como é que Deus muda alguém para se converter? Estão me ouvindo aí? Não? Tá? Como é que alguém muda alguém se tem livre-arbítrio? Como é que é? Melhorou um pouco. Como é que Deus muda? Se eu rezo para alguém que não vai na igreja, como é que Deus muda ele se ele tem livre-arbítrio? É assim, ó. Preste atenção nisso que é importante. Deus é o bem maior para a nossa alma. Disparado. Não tem nada que se compara a ele. Ele é o bem, por excelência. O nosso corpo busca o bem, só que um bem próximo. Com o pecado original, esses bens do corpo obscureceram a nossa inteligência. E a maioria das pessoas não consegue ver Deus como um bem. Mas não é porque não quer Deus em si, mas tá meio que opaco. Entendeu? Estão acompanhando? Ou não? Quando eu rezo para alguém, Deus começa a se revelar a ela como o bem maior. E ela usa o seu livre-arbítrio para aceitar Deus. Não muda no livre-arbítrio. O que ela faz é ver claramente o bem que é Deus. Entende ou não? Deixa eu dar um exemplo bem tosco, que é o que eu mais uso. Parece besta. Vamos supor que o supermercado aqui põe uma promoção. Picanha, metade do preço. Certo? Só que aí a picanha está dentro daquele frigorífico, câmera fria. Tudo bem? E está lá, metade, está escrito um papelzinho daqueles vermelhinhos de supermercado. Picanha, leve pela metade o preço. Vamos pôr mais grátis, picanha grátis. Porque tem gente que não gosta de picanha, né? Mas vamos lá. Picanha grátis. Carne cara, né? Se eu passo na câmara fria e ela está embaçada, o que acontece? Eu não pego a picanha. Concorda? Aí você começa a rezar. Agora vamos lá. Para alguém. Seria como se alguém fosse na câmara fria e limpasse o que está embaçado. Entendeu? A mesma pessoa passou lá de novo. Ela olha, o que ela faz? Pega a picanha. Mexeu no livre-arbítrio dela? Não. Ela continua livre-arbítrio. O que aconteceu é que você clareou as vistas através da oração. Entendeu? Ou não? Para mim, é claríssimo que Deus é o maior bem disparado e que fora dele é loucura. Para os outros, tudo obscurecido. A visão deles de Deus é totalmente deturpada. É tudo. Por quê? Porque as paixões cegam. Não é assim que fala na Bíblia? Cegam. Então a oração, tanto em vida, quanto na hora da morte. Na hora da morte também, a pessoa que vai para o inferno, ela está voltada para si. Então, Deus oferece a misericórdia.
Mas a pessoa é tão egoísta que não vê, não aceita, não vê a misericórdia. Quando a gente reza pela alma, é como se nós abríssemos a cabeça dela para aceitar a misericórdia de Deus. Não mexe no livre-arbítrio. Você clareia, deixa mais evidente o bem que é a misericórdia. Entendeu, não? Sim? E não importa se você reza para uma pessoa que morreu amanhã ou daqui 100 anos, porque para Deus tudo é Então a sua oração pode ajudar alguém lá atrás a aceitar a misericórdia. Chique ou não? Só que agora não vou terminar o Pai Nosso. Mas se vocês ficarem com isso, entender como é que alguém se converte sem mexer no livre-arbítrio, pronto. Tanto na hora da vida como na hora da morte. Que Nossa Senhora nos salve. Assim seja.